Bem-vindos de volta, viciados em Shadow. Da última vez, Shadow esmagou a armadilha de Theodore, conquistou a primeira morte de chefe grau diamante do mundo e mandou pessoalmente aquele traidor de volta ao país M como um cadáver. Mas, enquanto Shadow estava ocupado transformando aquele pesadelo em funeral, Gao Xiaoli já havia herdado os poderes de Theodore e iniciado um plano muito mais sombrio. E desta vez, a guerra contra Shadow não vai começar com uma raid de chefe. Ela vai começar com profecia, manipulação e uma mãe e um filho prestes a serem arrastados direto para o abismo. Vamos continuar. O líder de olhos vermelhos, Gao Xiaoli, ergueu uma carta azul brilhante, e a luz se espalhou ao redor da carta. Ele ativou sua habilidade de adivinhação signo do deus estelar para procurar uma forma de lutar contra Shadow. O que apareceu não foi um campo de batalha. Foi uma visão de uma mãe tentando alcançar seu filho que caía em um abismo cheio de estrelas. E a mensagem dizia: "Mas se você não abraçar a escuridão, como poderá lutar contra Shadow?" Aquela imagem fez Gao Xiaoli parar para pensar. Se aquele vínculo importava, então talvez pudesse ser usado como uma arma. Ao mesmo tempo, dois de seus subordinados analisaram as informações que Theodore havia deixado para trás. Eles concluíram que as pistas apontavam para uma guilda em Daxia chamada Fake Indústrias Pesadas. Sua líder era Huang Guifeng e seu filho era Huang Ziqing. O líder de olhos vermelhos processou essa informação sem hesitar. Ele explicou que um dos informantes de Theodore já estava dentro daquela guilda, e essa pessoa carregava uma carta. Um mapa holográfico apareceu diante deles enquanto ele expunha o plano. Ele pretendia usar a habilidade Reino da Estrela Sombria para trocar de lugar com o informante instantaneamente. Apenas uma troca limpa, e ele entraria em Daxia sem que ninguém percebesse. Mas antes disso, Gao Xiaoli estendeu a mão e puxou outra carta azul brilhante. Ele entregou as cartas ao mago de cabelos brancos e ao outro subordinado, dizendo para guardá-las com cuidado e nunca usá-las. Os subordinados confirmaram a ordem imediatamente, mas o líder continuou explicando: as cartas seriam a forma de viajarem de ida e volta entre Daxia e o país M. Depois disso, ele deixou a próxima parte bem clara. Ele iria sozinho para Daxia primeiro. Eles deveriam ficar para trás e esperar por seu sinal. Só então Gao Xiaoli usaria seu poder para teletransportar em massa as forças de elite do país M diretamente para o território inimigo. Com a carta azul brilhante na mão e cicatrizes vermelhas ardendo por todo o braço direito, ele tornou sua promessa conhecida mais uma vez. A vontade dos heróis do país M estava toda reunida dentro do seu corpo junto com todas as habilidades deles. E em breve o mundo inteiro saberia que o país M conquistaria todo o jogo amaldiçoado. Dito isso, o líder de olhos vermelhos ativou a habilidade espacial. Um pilar de luz azul explodiu ao redor dele, e ele desapareceu ao trocar de lugar com o portador da carta. E no lugar dele, outro homem apareceu. Não um guerreiro. Não um estrategista, apenas um pobre coitado agachado de forma constrangedora com um rolo de papel higiênico na mão. O homem rapidamente gaguejou que estava no banheiro. Um agente disse calmamente para ele não ficar nervoso. Então o agente se dirigiu a ele como amigo de Theodore e lhe deu as boas-vindas ao país M. O jovem parecia completamente atordoado. O que era justo. Em um segundo ele estava cuidando dos seus assuntos privados, e no segundo seguinte havia sido teleportado para um comitê de recepção hostil. Enquanto isso, dentro da área do chefe Flor Infernal do Pesadelo, os jogadores sobreviventes ainda estavam esperando por Shadow depois da luta. Então um brilho digital azul apareceu. Shadow entrou de volta no jogo. A equipe o notou imediatamente, e um jogador gritou na hora que o chefe deles havia voltado. Shadow ficou surpreso ao ver que todos ainda estavam ali. Ele imediatamente perguntou por que ninguém tinha ido embora e se ainda estavam esperando por ele. Shen Vumi, o líder da guilda Cavaleiros Templários, o cumprimentou com um sorriso caloroso. Ele disse a Shadow que todos haviam seguido suas instruções. Além disso, o líder da guilda havia mandado todos não tocarem no loot. Eles tinham deixado tudo para Shadow. Shadow ergueu a mão, com energia amarela crepitando sobre ela, e agradeceu pelo trabalho duro.
Eles haviam matado com sucesso um chefe grau diamante pela primeira vez em todo o mundo. Mas, em sua mente, Shadow sabia o verdadeiro motivo de ninguém ter ido embora. Eles não conseguiam atravessar a parede e sair da área. Então ele disse à sua equipe para usar o loot para fortalecer o poder de combate deles. Logo depois, ele usou sua habilidade Mão Gananciosa. Um punho dourado gigantesco se chocou contra o chão e reuniu todo o loot de uma vez. 2 jogadores próximos observaram em choque absoluto. Um deles reconheceu imediatamente a habilidade lendária. Ele percebeu que as recompensas deles estavam prestes a ficar ridículas. Agora eles sabiam por que Shadow estava avançando tão rápido no jogo. Depois que o nosso garoto terminou de organizar os itens, ele disse a Lin Qingji que havia ficado apenas com as recompensas de tempo de vida e os itens da classe assassino, mantendo-se fiel ao acordo deles. Todo o resto seria dividido entre a equipe. Então, Shadow colocou todo o loot dentro do anel espacial do oficial. Lin Qingji corou no momento em que verificou o anel. A quantidade lá dentro era tão absurda que quase não parecia real. Então ela perguntou sobre Theodore e os outros. Shadow olhou para ela, com a entrada selada da caverna ainda atrás dele e o olho brilhando com uma fria luz amarela. Então respondeu sem a menor suavidade. Todos estavam mortos. Lin Qingji arfou. E, antes que o choque pudesse se instalar, Shadow já havia se movido. Ele disparou para o alto e se transformou em um borrão escuro. Voou em direção à caverna iluminada de vermelho, onde 2 jogadores ainda estavam lutando para atravessar a enorme parede de pedra que o grupo de Theodore havia montado. Os 2 já estavam frustrados. Reclamavam que, depois de todo aquele esforço, mal haviam tirado 10% da parede. Então os 2 congelaram. Um rastro de energia azul e escura passou voando. Shadow pousou, liberou uma rajada de cortes azuis e despedaçou a parede em um instante. Apenas um corte instantâneo das sombras foi suficiente para reduzir a parede a pedaços. Ele simplesmente entrou no túnel recém-aberto e acenou com a mão para trás, dispensando casualmente os jogadores atônitos como se fossem móveis de fundo. Todos os jogadores da equipe da Raid ficaram ali em total admiração. Eles o reconheceram imediatamente e só puderam encarar o abismo entre o poder deles e o dele. Mais tarde, enquanto cavalgava no topo do seu dragão, Shadow verificou o loot do chefe. Ele havia obtido 3 tesouros, e 2 deles eram itens de grau lendário. Eram um livro de habilidade suprema, uma arma e uma braçadeira. Ele ficou satisfeito bastante para agir imediatamente e usou 2.100 pontos de evolução para evoluir a habilidade suprema. O sistema então exibiu sua nova forma. Habilidade suprema de grau antigo, pesadelo sem fim, e seu efeito era cruel. Ela criava, em uma área de efeito de 160 metros, um estado de pesadelo que prendia os inimigos em um processo de descida e aumentava rapidamente a barra de pesadelo deles a cada ataque. Além disso, tinha um efeito passivo que aumentava seu dano em 80% contra alvos afetados. Shadow estudou a habilidade e percebeu imediatamente o quão nojenta ela era contra outros jogadores. O estado de pesadelo impedia que eles saíssem do jogo. Isso por si só já era terrível. Mas, uma vez combinado com maldição fluorescente, ele poderia matar qualquer jogador permanentemente de dentro do jogo. Ele até imaginou o resultado. Um alvo apavorado se contorcendo enquanto lírios-aranha vermelhos brilhantes explodiam de seu peito. Um detalhe adorável para qualquer um que ainda fingisse que esse jogo era normal. Ainda assim, ele observou uma limitação. O estado de pesadelo podia ser removido com habilidades de purificação ou certos itens. Depois disso, ele passou para a arma. Uma espada vermelha e preta se formou em sua mão, brilhando com uma luz ameaçadora. O sistema a identificou como uma lâmina da classe assassino chamada Fazedor de Netos. Seus atributos eram brutais. Ela oferecia atributos massivos e alto dano por ataque nas costas. Mas o requisito de nível para usá-la era nível 24. A lâmina também tinha um efeito único de acúmulo que permitia a Shadow roubar as almas dos inimigos que matasse. Essas almas aumentavam seu ataque físico em 200 por acúmulo, acumulando até 20.
Não só isso, como ela também causava quase 5 vezes mais dano a escudos e barreiras inimigas. Shadow segurou a lâmina vermelha brilhante e sorriu de canto. Ele a chamou exatamente pelo que ela era. Uma verdadeira espada de matar. E ele não estava errado. Com o acúmulo completo, ele poderia aumentar seu ataque físico em 4.000 pontos. Além disso, com o bônus de ataque nas costas e o efeito de quebra de escudo, o potencial de dano da arma era realmente insano. Então ele notou outro efeito especial. A cada ataque, a lâmina aplicava 33 pontos de efeito de despojamento. E, quando a barra do inimigo se enchesse, ela poderia anular os efeitos de atributos do inimigo. Isso fez Shadow pensar em sua luta anterior contra a Flor do Pesadelo. Se ele tivesse carregado essa espada naquela hora, poderia ter removido os atributos de pesadelo do monstro e reduzido enormemente sua ameaça. Então ele encontrou o detalhe final, e estranho. Esse era quase desrespeitoso de propósito. Qualquer jogador morto por essa espada receberia o título permanente Shadow III acima da cabeça e se tornaria seu neto. O nosso garoto achou isso hilário. Agora o nome da lâmina, Fazedor de Netos, fazia todo sentido. Mas agora era hora de verificar a última peça de loot que ele havia conseguido do chefe. E era uma braçadeira de grau diamante. Shadow ficou animado porque sabia que qualquer equipamento acima do grau diamante teria chance de possuir uma habilidade especial além de ótimos atributos. E, no momento em que a equipou, um escudo dourado geométrico se formou ao redor do seu corpo. O nosso garoto observou sua habilidade e ficou imediatamente satisfeito. A cada 30 segundos, ela geraria automaticamente um escudo bloqueador de magia. Enquanto Shadow voava pelo céu alaranjado nas costas de Osiris, ele pensou que sua recompensa tinha sido tão boa que quase parecia falta de educação. Mas valeu totalmente a pena reunir tanta gente. E, enquanto voava sobre a cidade em ruínas, ele calculou seu próximo movimento. Já haviam se passado 3 dias. E Fake Indústrias Pesadas ainda lhe devia 800 anos de tempo de vida. Essa dívida não havia sido esquecida. Então ele decidiu que seu próximo destino seria o esconderijo da Torre Mágica inclinada para cobrar o pagamento restante. Ao mesmo tempo, Shadow também planejava subir até o nível 25 e encarar uma nova aprovação usando o item Sino de Invocação. Então a história voltou alguns dias no tempo. Nos restos desolados de uma vila corrompida, um grupo de jogadores sofreu uma emboscada. 2 deles foram instantaneamente perfurados no peito por tentáculos ensanguentados. Eles gritaram em agonia enquanto já estavam empalados. A coisa que os atacava era uma monstruosidade flutuante com olhos laranja brilhantes. Um chefe grau esmeralda de nível 18 chamado Esqueleto Baina. Os jogadores restantes entraram em pânico na mesma hora. Eles gritaram para todos correrem. Não entendiam como um chefe grau esmeralda podia aparecer ali. Então uma mão envolta em intensas chamas roxas interveio e parou a multidão sem esforço. Uma voz autoritária disse à equipe para parar de entrar em pânico e manter a formação. A figura era Huang Ziqin. Ele estava com um manto preto, envolto em energia abissal roxa em espiral. Com total confiança, declarou que controlaria o chefe sozinho. Então ordenou que a equipe atacasse e prometeu levá-los à vitória. A resposta não foi exatamente respeitosa. O próprio grupo dele o chamou de louco e gritou para ele correr. Outro membro do grupo lembrou que aquele era um chefe grau esmeralda. E então, porque as pessoas nunca perdem a chance de serem idiotas em público, zombaram dele por agir como se fosse Shadow. Huang Ziqin não se incomodou. Apenas sorriu de canto. Seus olhos brilharam com uma luz roxa sinistra enquanto dizia para observarem com atenção e testemunharem o verdadeiro poder do seu abismo. Então sua aura explodiu bem diante dos 2 companheiros confusos. Uma enorme onda de magia roxa irrompeu e corrompeu o chão, transformando-o em um pântano abissal. À medida que a escuridão se espalhava, ele fez sua afirmação com total arrogância. Shadow apenas se escondia na escuridão. Ele, por outro lado, representava a verdadeira escuridão esmagadora do abismo. Modéstia claramente não era seu ponto forte. Com os braços erguidos,
Huang Ziqin continuou liberando do chão uma violenta erupção de poder roxo crepitante. O pântano abissal engoliu o monstro de muitos olhos e travou seus movimentos. O chefe ficou preso. Seu corpo foi arrastado para a magia sombria, e seus movimentos foram reduzidos em 99%. Ao ver isso, Huang Ziqin gritou com urgência para a equipe parar de hesitar e começar a causar dano logo. Sua mãe, Huang Guifen, entrou em ação e assumiu o comando imediatamente. Ela ergueu seu cajado e ordenou que todos concentrassem fogo no chefe imobilizado. Desta vez, o grupo obedeceu. Uma enxurrada de feitiços e projéteis se chocou contra a criatura presa. Magia colorida caiu de uma vez só. E os ataques combinados arrancaram grandes pedaços da vida do chefe. Por um momento, 2 membros do grupo acharam que o pior havia passado. Então um deles percebeu que o chefe estava mudando. Ele se libertou do pântano e flutuou para cima. Energia azul se reuniu ao redor do seu corpo enquanto ele entrava em uma segunda fase e preparava um ataque poderoso. O pânico se espalhou pela equipe instantaneamente. Um jogador encapuzado gritou para todos erguerem barreiras defensivas contra o ataque em área que estava chegando. Outro jogador blindado fez exatamente o oposto e correu, gritando que barreiras não os salvariam. Bem antes de o chefe conseguir liberar o ataque, um pequeno buraco escuro se formou na ponta do dedo de Ziqin enquanto ele ativava a habilidade Eco do Abismo. Então correntes roxas dispararam e prenderam o monstro no lugar mais uma vez. Sua habilidade suprema foi interrompida na hora. Huang Guifen e o jogador encapuzado encararam aquilo em completa confusão. O movimento mais forte do chefe havia acabado de ser bloqueado com tanta facilidade que mal parecia real. Então a voz de Ziqin ecoou. Fria e afiada, ele insultou o grupo inteiro e o chamou de lixo inútil. Com os olhos brilhando em roxo, Ziqin apontou para sua mãe, chamou-a de patética e zombou dela por ter trazido um bando de covardes que só sabiam fugir. Ele agiu como se a luta já estivesse decidida só porque ele estava ali. E, claro, disse isso com a confiança de um homem que nunca sequer considerou ser humilde nem por 5 segundos. Rindo descontroladamente enquanto a energia roxa escura explodia ao seu redor, Huang Ziqin declarou que despertaria a força o verdadeiro potencial deles. Ele disse que mostraria a eles como a guilda Fake Indústrias Pesadas realmente deveria agir, então ele ergueu a mão bem alto. Ao mesmo tempo, bolhas vermelhas ominosas começaram a aparecer ao redor dos membros confusos do grupo. As bolhas estavam se transformando em tempo de vida na mesma hora. Huang Guifen e os outros foram pegos completamente de surpresa. Então a habilidade foi revelada como oferenda abissal. Um rosto demoníaco aterrorizante emergiu quando o poder corrompido tomou conta do grupo. Os jogadores gritaram em agonia enquanto seus olhos se acendiam com um brilho vermelho sinistro. A maldição drenava seus tempos de vida. Em troca, ela aumentava temporariamente seus atributos em 99% e os lançava em um frenesi enlouquecido. Então a mesma equipe apavorada que quase havia se despedaçado manteve sua posição. Sob aquele fortalecimento sombrio, eles começaram a entoar em ritmo. No instante seguinte, liberaram uma barragem de feitiços em direção ao chefe Grau Esmeralda. O poder elemental colidiu com o monstro acorrentado por todos os lados. O ataque combinado era absurdamente forte. Uma explosão de fogo rasgou o campo de batalha e destruiu as estruturas ao redor. Quando a fumaça se dissipou, o chefe já havia se desfeito em partículas douradas. Uma notificação do sistema confirmou que Fake Indústrias Pesadas havia derrotado o chefe Grau Esmeralda. Os membros sobreviventes explodiram em comemoração. Gritaram, vibraram e jogaram a cabeça para trás como se tivessem acabado de conquistar o mundo. Era a primeira vez que derrotavam um chefe Grau Esmeralda como guilda. Então passaram a tratar Ziqin como o herói incontestável da guilda. Seu nome ecoou pelas ruínas enquanto os membros o jogavam para o alto. Enquanto isso, sua mãe observava à distância em silêncio. Quando a comemoração se acalmou, Huang Guifen ordenou que os outros dividissem o loot. Então disse a Ziqin para vir com ela. Mais tarde,
A mestre da guilda ficou ao lado de uma garota e levou Ziqin para longe do grupo, entrando nas ruínas de um prédio abandonado. Quando ficaram sozinhos, Huang Weifeng se virou para o filho. Seus olhos brilharam com uma afiada luz azul enquanto exigia verdade sobre onde ele havia conseguido aquelas habilidades estranhas. Ziqin claramente odiou a pergunta. Reclamou que sua mãe estava tratando como se ele tivesse feito algo errado em vez de lhes dar uma vitória tão grande. Huang Weifeng não se importou. Mesmo assim, exigiu uma resposta. Estalando a língua, Ziqin afirmou que havia recebido os poderes sombrios como recompensa por derrotar um chefe poderoso. Huang Weifeng encarou-o diretamente, sabendo que seu filho estava mentindo. Isso deixou Ziqin desviando o olhar em silêncio culpado. Ela pressionou ainda mais. Ele era um mago, mas aquelas habilidades sombrias obviamente não eram habilidades normais de mago. E ela não parou por aí. Huang Weifeng revelou o custo do que seu filho havia feito. Sim, eles haviam derrotado o chefe. Mas o feitiço dele havia consumido instantaneamente 300 anos do tempo de vida total da guilda. A pior parte era que aquele tempo de vida perdido tinha sido destinado a pagar a enorme dívida deles com Shadow. Para ela, o preço tinha sido alto demais. Então a líder da guilda exigiu toda a verdade. Foi então que Ziqin finalmente explodiu. Ele cobriu o rosto e gritou para ela parar. E a raiva começou a transbordar. Ele gritou que havia conquistado uma grande vitória, mas sua mãe o estava interrogando como se fosse um criminoso. Ele se enfureceu com a obsessão dela por Shadow e disse que nunca se tornaria um cachorro submisso como Huang Weifeng era. Ele apontou a incompetência dela, chamou a própria mãe de covarde e disse que tinha terminado de ser controlado. Então Ziqin virou as costas e fez sua próxima promessa. Ele mataria Shadow com as próprias mãos em breve, e, depois disso, levaria Fake Indústrias Pesadas a se tornar a melhor guilda de Daxia. Huang Weifeng gritou para ele parar. Ela avisou ao filho que ele era jovem demais para entender as regras brutais de sobrevivência naquele mundo apocalíptico. Antes que a discussão pudesse ir mais longe, a garota interveio. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto colocava gentilmente uma mão no ombro de Ziqin. Ela implorou para ele se acalmar e disse que sua mãe só estava agindo para o bem dele. Enquanto isso, Ziqin virou lentamente a cabeça. Um olho brilhava com malícia roxa. Ele repetiu baixinho aquelas palavras, para o bem dele. Então sua expressão endureceu em pura intenção assassina. E, no instante seguinte, Ziqin explodiu de fúria. Ele girou e deu um soco brutal no rosto da garota. O golpe torceu o pescoço dela de um jeito horrível. Ao mesmo tempo, ele gritou com sua mãe e exigiu saber por que ela tinha tentado empurrá-lo para ficar com uma garota tão feia se realmente queria o melhor para ele. A garota caiu sem vida sobre o caminho de terra. Huang Weifeng congelou em horror. Ela estendeu a mão, impotente, e gritou para Ziqin, exigindo saber o que ele tinha feito. Mas Ziqin apenas ficou sobre o corpo e observou friamente enquanto Xiao Hui se dissolvia em partículas douradas. O sistema confirmou a morte de Xiao Hui. Ziqin a havia matado. E ele respondeu com um suspiro satisfeito. Suor escorria levemente pelo rosto dele, mas seus olhos ainda queimavam com energia abissal. Então ele murmurou friamente que sua mãe o havia forçado a fazer isso. Depois disso, Ziqin se virou e foi embora em direção ao deserto sem olhar para trás. Enquanto as partículas de Xiao Hui desapareciam, Huang Weifeng gritou desesperadamente para ele parar e voltar. Mas seu filho ignorou cada palavra. Bem longe dali, o líder de olhos vermelhos do país M estava sobre os cadáveres de Shu Kongshan e Zuma. Relâmpagos vermelhos escuros crepitavam ao redor de sua mão marcada por cicatrizes enquanto ele a estendia em direção aos corpos. Usando as habilidades de sua classe coletor de cadáveres, ele extraiu as habilidades remanescentes dos cadáveres. Então elogiou friamente os poderes que havia tomado e disse aos subordinados caídos para descansarem em paz. 3 dias depois, na base da Fake Indústrias Pesadas dentro do esconderijo da Torre Mágica Inclinada, um guarda de armadura com cabelo raspado estava preso em serviço de vigia. Ele bocejou de puro tédio.
Então uma sombra gigantesca engoliu a área acima dele. Sua expressão mudou imediatamente. A confusão veio primeiro. Depois, pânico absoluto. Osíris, o colossal dragão esquelético, desceu do céu através de energia roxa giratória. Os guardas gritaram e presumiram que um chefe dragão gigante havia aparecido. O caos se espalhou rapidamente pela base enquanto o guarda de armadura gritava para todos se prepararem para a batalha. Outro membro encapuzado gritou para ele parar de brincar com aquilo e mandou o guarda correr. Então Shadow falou, de pé calmamente dentro da aura escura, com os olhos amarelos brilhando, ele disse à multidão em pânico para relaxar. Ele revelou quem era e exigiu que trouxessem Huang Guifeng. Shadow estava ali para cobrar os 800 anos de tempo de vida que lhe deviam. No momento em que o membro encapuzado percebeu que o lendário Shadow era quem estava montando o dragão, caiu de joelhos. A atitude inteira do guarda de armadura também mudou instantaneamente. Engraçado como a coragem tende a evaporar quando a morte chega montada num dragão. Tremendo, um membro encapuzado pediu desculpas e disse a Shadow que ele havia chegado em uma hora porque a líder da guilda não estava lá. Isso confundiu Shadow. Eles tinham um encontro marcado. Ainda ajoelhado, um membro da guilda explicou o que havia acontecido. Alguns dias antes, Huang Guifeng e seu filho tiveram uma discussão severa. Desde então, nenhum dos dois havia entrado de volta no jogo. O resto da guilda não sabia de mais nada além disso. Shadow pensou nisso em silêncio. Huang Guifeng normalmente mantinha sua palavra. Então, se havia perdido o encontro deles, algo sério devia ter acontecido no mundo real. Então uma nova mensagem apareceu. Veio de um contato e continha uma missão urgente de recompensa com alta premiação. A mensagem dizia que os membros restantes do Salão do Dragão Negro da Cidade Mágica haviam fugido para Naniue por estarem sendo perseguidos pela Guilda do Céu. Mas, com uma reviravolta inesperada, descobriu-se que Naniue era na verdade a base principal do Salão do Dragão Negro. E agora uma enorme batalha estava acontecendo lá. A mensagem também observava que os jogadores de Naniue normalmente eram tranquilos e preferiam um ritmo mais lento. Mas, depois que os jogadores remanescentes do Salão do Dragão Negro se reagruparam com sua sede principal na região de Naniue, de repente ganharam um poder avassalador. Esse salto repentino de poder virou toda a região de Naniue de cabeça para baixo. As autoridades locais enviaram um pedido de socorro e pediram ajuda a Shadow contra eles. Shadow considerou a oferta e pensou na situação primeiro. Ele observou que nunca havia ido a Naniue antes. Usando memórias de sua vida passada, Kai julgou que Huang Guifeng não estava em perigo mortal imediato. Ela deveria levar fake indústrias pesadas a se tornar uma guilda de ponta na Cidade Mágica. Então, por enquanto, Kai escolheu ir primeiro para Naniue e coletar a recompensa lá. Mas, antes de partir, ele disse aos guardas para o avisarem no instante em que a líder da guilda deles entrasse de volta no jogo. Então Shadow ordenou que Osíris subisse ao céu. Ele enviou uma mensagem ao seu contato dizendo que chegaria a Naniue dentro de 1 hora. Essa resposta deixou a contato atordoada, e ela perguntou se ele já estava perto de Naniue. Mas Shadow respondeu que ainda estava na Cidade Mágica. Isso deixou sua contato ainda mais chocada porque Naniue ficava a mais de 1000 quilômetros da Cidade Mágica. Nesse ponto, o dragão esquelético de Shadow basicamente estava voando como um míssil de ossos. Enquanto isso, no mundo real, uma chuva pesada engolia as ruas sombrias da Cidade Mágica. Naquela noite de tempestade, Huang Guifeng caminhava sozinha sob o aguaceiro e procurava por uma margem lamacenta de rio debaixo de uma enorme ponte rodoviária. Lá, ela finalmente encontrou Ziqin. Ele estava agachado no chão, na chuva, com as costas apoiadas no suporte de concreto. Quando ela se aproximou, ele manteve a cabeça baixa, e um de seus olhos emitia um fraco brilho azul antinatural. Huang Guifeng gentilmente pediu para ele voltar para casa. Então ela revelou o que havia descoberto. Ela investigara seus poderes sombrios e descobrira que vinham de um item chamado Vaso do Abismo. Ela o avisou que a força concedida por ele vinha com um preço. Ela desgastaria lentamente sua sanidade até que ele se tornasse nada mais do que um fantoche do abismo.
Então seu tom mudou. Com gotas de chuva no rosto, Huang Weifeng admitiu que havia ignorado os sentimentos do filho. Ela percebeu que sua negligência havia empurrado Ziqin para atalhos perigosos apenas para provar seu valor. Então, pela primeira vez, ela disse isso claramente. Ela estava errada. De pé diante dele na chuva, ela disse que entendia porque ele queria tornar a guilda mais forte. Mas também o lembrou de que o sucesso não podia ser forçado da noite para o dia. Naquele mundo, tudo tinha um preço. Essa era a lei do mundo deles. Então Huang Weifeng estendeu a mão. Ela prometeu que, dali em diante, respeitaria as escolhas dele. Jurou que deixaria de tratá-lo como uma criança. Também prometeu que nunca mais o forçaria a entrar em um relacionamento que ele não queria. Tudo o que a líder da guilda pediu foi que seu filho voltasse para que pudessem construir a guilda juntos como iguais. Isso finalmente o alcançou. Ziqin levantou o olhar com lágrimas escorrendo de seus olhos roxos brilhantes e chamou suavemente por sua mãe. E então o momento foi destruído. Um portal verde brilhante se abriu atrás deles na parede, e o líder de olhos vermelhos saiu dele. Ele os interrompeu na mesma hora e disse a Ziqin que voltar com sua mãe só o arrastaria de volta para a mesma velha vida de sempre. Gao Xiaoli falou enquanto estava em um estado intangível de andarilho das almas. Ele não podia ser ferido. Então ofereceu a Ziqin uma escolha. Se lhe desse o poder de realizar todos os seus sonhos, o que ele escolheria? Huang Weifeng ficou alarmada imediatamente. Ela exigiu saber quem era aquele intruso. Gao Xiaoyi a ignorou completamente. Em vez disso, concentrou-se apenas em Ziqin e começou a lhe dizer exatamente o que ele queria ouvir. Prometeu tornar Fake Indústrias Pesadas a guilda mais forte da cidade mágica e fazer de Ziqin o melhor mago também. O líder da guilda de olhos vermelhos chegou até a prometer ajudá-lo a matar Shadow e dominar o ranking. E entregou tudo isso com a confiança suave de um homem que claramente se especializava profissionalmente em arruinar vidas. Huang Weifeng interveio imediatamente. Protetora e furiosa, ela gritou que não deixaria algum estranho enganar seu filho. Correntes mágicas roxas surgiram ao redor dela. Ela ordenou que o intruso congelasse e lançou as correntes fantasmas contra ele. Mas as correntes atravessaram o corpo de Gao Xiaoyi em linha reta. Huang Weifeng congelou em choque, sem entender como aquilo era possível. O líder de olhos vermelhos abandonou o estado de andarilho das almas e se moveu instantaneamente. Ele avançou com velocidade ofuscante e a agarrou pela cabeça. Então usou uma habilidade de guerreiro de nível épico chamada Arremesso Heróico, provavelmente roubada de um cadáver, e executou um movimento brutal. Ele arremessou Huang Weifeng contra o chão com tanta força que o concreto se partiu. De pé sobre o corpo ferido da mãe, Gao Xiaoyi zombou dela abertamente. Ele debochou da força de uma suposta guilda de ponta de Daxia. Então disse a Huang Weifeng que, com um poder tão patético, ela jamais alcançaria suas ambições. Depois disso, o líder da guilda de olhos vermelhos voltou-se para Ziqin. Ele admitiu que Huang Weifeng estava certa sobre uma coisa. O item abissal realmente corrompia lentamente seus usuários. Mas então revelou o detalhe que sua mãe havia deixado de fora. Aquela corrupção podia ser purificada. Ziqin ficou atordoado. E esse era exatamente o tipo de frase que um garoto desesperado e instável sempre ouviria mais alto do que o aviso anterior. O líder aprofundou ainda mais aquilo. Alegou que Huang Weifeng havia escondido essa verdade apenas para manter o controle sobre o próprio filho. Disse a Ziqin que, enquanto permanecesse sob a sombra de sua mãe, jamais conquistaria verdadeira liberdade ou respeito. Sangrando no chão, Huang Weifeng implorou ao filho que não ouvisse as palavras distorcidas daquele estranho. Ela admitiu que realmente existia um método de purificação, mas ele só era possível com uma classe oculta única chamada Exorcista. E, segundo ela, o único portador conhecido dessa classe já estava morto. Naquele momento, cicatrizes vermelhas brilhantes em forma de estrela se acenderam por todo o braço do líder de olhos vermelhos. Uma energia vermelha ardente se espalhou por sua mão. Gao Xiaoli olhou diretamente e fez uma pergunta fria.
Quem havia dito a Huang Weifeng que ele estava morto? Então ele colocou aquela energia vermelha no corpo de Ziqin e ativou uma de suas habilidades. A habilidade reduzia pela metade o acúmulo de efeitos negativos, incluindo a corrupção abissal. Ziqin verificou a interface do sistema e viu sua barra do abismo cair. Isso o deixou atordoado. A purificação era real. Huang Weifeng mal conseguia processar aquilo. Ela gaguejou que aquilo deveria ser impossível. Tinha certeza de que o verdadeiro exorcista havia morrido e exigiu saber quem aquele homem realmente era. Gao Xiaoli a ignorou de novo. Ziqin, por outro lado, já estava em êxtase. Ele fechou os punhos em excitação ao perceber o que aquilo significava. Se a corrupção podia ser reduzida, então ele poderia usar mais habilidades do item abissal. Huang Weifeng tentou desesperadamente uma última vez. Ela gritou que o verdadeiro exorcista era uma mulher e que aquele homem era um falso. O líder de olhos vermelhos disse calmamente a Ziqin para confiar em seu próprio julgamento. Então ele usou outra habilidade, Harmonia Yin Yang. Com isso, Gao Xiaoyi começou a manipular diretamente as emoções de Ziqin. Ele disse a ele que sua mãe só usava o amor como corrente, disse que Huang Weifeng sempre havia negado seu verdadeiro valor. E então o guiou para o próximo passo. Matar a própria mãe. Quando ela se fosse, ninguém jamais o controlaria de novo. Então ele jogou uma faca no chão. Os olhos de Ziqin ficaram vazios, e um brilho vermelho sinistro se espalhou por eles. O líder prometeu que tudo que Ziqin quisesse seria dele. Do chão, Huang Weifeng implorou para que ele entendesse que estava sendo controlado por magia. Mas seu filho permaneceu sobre ela em silêncio, segurando a lâmina brilhante, e naquele momento, a profecia que Gao Xiaoli havia recebido para derrotar Shadow estava perto de se tornar realidade. Huang Weifeng implorou de novo, ela suplicou para ele despertar. Suplicou para ele se libertar da influência daquele estranho. Mas Ziqin não ouviu, ergueu a faca e escolheu a escuridão que a profecia havia mencionado. Enquanto sua mãe chamava seu nome fracamente uma última vez, ele baixou a lâmina. O corte foi brutal. Então, ainda segurando a faca ensanguentada, Ziqin se virou para o líder de olhos vermelhos. Não havia remorso em seu rosto, ele apenas perguntou se aquele homem realmente o ajudaria a obter tudo o que queria. O líder disse que sim. E, com essa resposta, um sorriso profundamente perturbador se espalhou pelo rosto de Ziqin. Ele ficou radiante. De pé sobre o corpo sem vida de sua mãe, ele disse ao líder para começar e perguntou o que precisavam fazer em seguida. Então o líder de olhos vermelhos ativou uma de suas cartas mágicas. Desta vez, ele segurava uma carta de brilho vermelho. Uma nova habilidade apareceu. Usando a habilidade de adivinhação que havia roubado de Theodore, ele projetou a carta vermelha brilhante no céu. Ziqin olhou para cima, chocado. Dentro dela, Gao Xiaoli viu uma nova profecia. Um meteorito gigantesco em chamas cortava um céu carmesim. A visão alertava que o abismo devoraria os céus e nem mesmo Shadow conseguiria escapar dele. E que uma estrela vermelha ominosa destruiria toda a escuridão. Ziqin encarou a carta vermelha, confuso. Ele não entendia o significado de tudo aquilo. O líder explicou que aquilo era uma profecia, e ela dizia que o poder de Ziqin se espalharia por toda a Daxia. Nem mesmo as sombras seriam capazes de escapar dele. Então acrescentou mais um detalhe. A habilidade Estrela do Presságio Vermelho apareceria destruindo a escuridão. Essa escuridão poderia ser Shadow, ou talvez pudesse ser o próprio Ziqin. Isso finalmente abalou Huang Ziqin. Suor começou a se formar quando ele percebeu que poderia morrer naquela catástrofe que estava por vir. O líder lhe assegurou que o evento em si era inevitável. Mas a sobrevivência dependia das decisões humanas. Então ele aconselhou Ziqin a fortalecer sua guilda com seu poder abissal e a se preparar para o confronto com Shadow. Então ele invocou outra carta vermelha brilhante e a entregou a ele. Com seu peão agora totalmente em movimento, Gao Xiaoli entrou na névoa e foi embora. Ele prometeu que encontraria Ziqin de novo quando chegasse a hora certa. Deixado sozinho no escuro, Ziqin aceitou completamente sua corrupção. Seus olhos brilharam em vermelho, e ele foi direto para seu próximo ato.
Ele estendeu a mão sobre o cadáver de sua mãe e liberou magia sombria. Energia vermelha giratória se enrolou ao redor do corpo de Huang Guifeng enquanto ele lançava fantoche abissal. A magia invadiu o cadáver dela. Ela gritou enquanto seus olhos brilhavam em vermelho. Então a habilidade concluiu seu trabalho. Ela ressuscitou Huang Guifeng como um fantoche morto-vivo ligado à vontade de Ziqin, preservando ao mesmo tempo todas as habilidades que ela possuía em vida. De pé atrás de sua mãe reanimada, Ziqin a observou. Então Huang Guifeng perguntou quais eram as ordens de sua mestra. Consumido pela loucura, Ziqin declarou que, dali em diante, eles construiriam a guilda juntos. Em outro lugar, na região sul de Naniue, uma torre gigantesca se erguia sobre a cidade em ruínas. Os jogadores locais viviam exatamente como sua reputação sugeria. Valorizavam conforto, lazer e paz muito mais do que luta constante. Com Jin-Sun quente e chá dispostos diante deles, um jogador anunciou feliz que era hora de parar de trabalhar e fazer uma pausa. Ali perto, um grupo estava sentado na margem do rio pescando. Eles lembravam uns aos outros de aproveitar o chá primeiro. Estava tudo muito calmo. Então um chefe touro de 2 cabeças de nível 18 apareceu atrás deles com um rugido estrondoso. Um pescador irritado imediatamente gritou para ele ficar quieto. Não porque estivesse com medo. Porque o monstro estava espantando os peixes. Isso praticamente explicava a região inteira em uma frase. Agora irritados porque a tarde deles havia sido interrompida, os jogadores colocaram suas bebidas de lado e liberaram suas auras mágicas. Então um deles ordenou que o grupo avançasse. A equipe atacou com coordenação impecável. Um jogador disparou um raio congelante em uma das cabeças do touro para aplicar controle de grupo e impedir o monstro de conjurar seus feitiços. Ao mesmo tempo, um guerreiro de armadura e um mago lideraram o ataque. Eles disseram à equipe de quebra de armadura para focar nos pontos fracos enquanto os causadores de dano atacavam em seguida. Queriam encerrar a luta rápido. E quase conseguiram exatamente isso. A equipe causou muito dano e rasgou a barra de vida do chefe em altíssima velocidade. Em resposta, os olhos do monstro arderam de fúria. Empurrado até o limite, ele entrou em estado de frenesi. Então liberou uma onda de choque massiva que despedaçou o chão e arremessou um pescador pelos ares. Isso foi o bastante para quebrar a coragem da linha de frente. Ao verem o chefe enfurecido e perigoso demais, entraram em pânico e fugiram. Enquanto recuavam, gritaram para sua líder de guilda agir. Foi então que a líder da guilda apareceu. Uma jovem garota de pele morena e cabelos brancos largou calmamente seu chá com boba e deu um passo à frente. Ela usava uma vara de pescar como arma. Vestindo sandálias simples, ela se lançou ao ar em direção ao monstro. Ainda irritada porque a besta havia arruinado a pausa deles, xingou o bicho e conjurou uma linha de pesca verde brilhante. A linha mágica disparou para frente e se enrolou em espiral ao redor do touro gigante. Em segundos, ela envolveu completamente o monstro e o prendeu no lugar. A líder da guilda sorriu de canto. Então puxou a vara para trás e ativou sua habilidade suprema. A linha cortou o chefe preso e causou mais de 16.000 de dano. Sua vida caiu para 0. Quando ela pousou, o sistema anunciou que a raia havia abatido o touro. Sua habilidade funcionava prendendo primeiro os alvos e depois causando dano com base na vida que lhes faltava. O chefe se dissolveu em orbes dourados de lute. Os jogadores ao redor dela explodiram em comemoração. Elogiaram Rai por calcular o dano perfeitamente e começaram a entoar o slogan de guilda com tema de pesca. Rai apenas riu e declarou que proteger a região de Naniue era sua responsabilidade. Foi então revelado que ela tinha uma classe oculta chamada Mestre da Pesca. Era uma classe assassina que usava uma vara de pescar para ataques à distância, o que, sinceramente, combinava com essa região de um jeito assustadoramente apropriado. Então um membro da guilda avisou que o chá estava pronto. Isso foi tudo que bastou. O grupo correu feliz de volta para as mesas e deixou o loot largado na grama para mais tarde. Eles não iam perder a hora do chá por causa de tesouro. Rai sorriu, acenou e voltou com eles. Assim, o campo de batalha foi esvaziado.
Enquanto os jogadores de Naniue aproveitavam o chá em total paz, os orbes brilhantes de Lute continuaram intocados. Então um som veio dos arbustos próximos. Um homem careca, cheio de cicatrizes e com olhos azul brilhantes espiou para fora. Ele era um remanescente sobrevivente do Salão do Dragão Negro. Ao olhar para o Lute abandonado, zombou da guilda de Naniue por deixar recompensas valiosas para trás só para tomar chá. Então fez sinal para seus homens avançarem. Os membros do Salão do Dragão Negro ativaram uma habilidade grupal de furtividade de nível 15 chamada Véu Sombrio. Uma cúpula de camuflagem se formou ao redor deles enquanto avançavam sorrateiramente e recolhiam os orbes com ganância. Enquanto os jogadores de Naniue conversavam casualmente sobre pesca, os ladrões escondidos riam baixinho entre si. Para eles, aquele era o momento perfeito para atacar. Seus alvos estavam relaxados. A guarda deles estava baixa. Então eles desfizeram a furtividade. O líder do grupo Salão do Dragão Negro, Ketir, ativou um fortalecimento chamado Domínio do Sangue Fervente. Envolto em uma aura de fogo, ele aumentou os atributos de seus aliados e ordenou que massacrassem os pescadores. Os membros do Salão do Dragão Negro explodiram para fora da grama alta com as armas erguidas. Com todos os seus atributos aumentados em 80% por 30 segundos, emboscaram os relaxados jogadores de Naniue em um instante. Rai e seus companheiros de guilda foram pegos completamente de surpresa. Um homem careca levantou seu machado e se preparou para derrubar Rai depois que outro homem derrubou o jogador aterrorizado ao lado dela. O caos explodiu por toda a área. Os atacantes golpeavam descontroladamente, riam e gritavam por sangue. A pacífica pausa para o chá desmoronou em gritos e destroços voando. De pé entre o Lute roubado, Ketir cerrou os punhos e declarou que era assim que os porcos de Daxia deveriam ser caçados. Aquela pequena comemoração não durou muito. Um de seus subordinados de repente o alertou que alguma coisa estava se aproximando do céu em velocidade extrema. Ketir olhou para cima. Então entrou em pânico. Reconheceu a ameaça imediatamente. Era Shadow. Isso confirmou que os relatos dos sobreviventes da cidade mágica eram verdadeiros. Então rapidamente ordenou que seus homens conjurassem Véu Sombrio de novo e recuassem na mesma hora. Lá no alto, Osíris despencou do céu como um pesadelo feito de ossos. O enorme dragão esquelético caiu sobre a cidade em ruínas com uma força tremenda. De pé no topo do dragão, com os olhos amarelos brilhando, Shadow observou o campo de batalha. Estava vazio. O nosso garoto se perguntou se havia chegado tarde demais. Então notou os orbes de Lute ainda no chão, sem serem recolhidos. Isso já lhe dizia o bastante. O inimigo havia fugido em pânico depois de receber algum aviso antecipado sobre sua chegada. Isso lhe deixou com um problema. Ele não conseguia entender como tinham detectado sua presença, já que havia viajado em completa furtividade. É aqui que o episódio de hoje termina. Hoje, o plano de Gao Shaoli finalmente começou a se mover nas sombras. Huang Ziqin caiu ainda mais fundo no abismo, e Shadow chegou a Naniue bem a tempo de encontrar uma bagunça totalmente nova à sua espera. E agora, com uma guilda corrompida surgindo, uma nova profecia pairando sobre tudo e inimigos de alguma forma detectando Shadow até mesmo em furtividade, as coisas só estão prestes a piorar. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Vejo vocês todos no próximo episódio.